Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 46, mas vou fazer uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa estar presente aqui neste momento. Eu louvo o Teu nome, eu engrandeço o Teu nome, Jesus. Este vídeo que eu estou fazendo é para a honra e glória do Teu nome, para que Seu nome seja glorificado, para que Seu nome seja exaltado, Senhor. Tudo que eu falar aqui durante esse vídeo aqui é para a sua glória, para o teu louvor, Pai. Eu te peço no nome de Jesus que esse vídeo ele venha ser para esclarecimento das pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo, que se interessem em aprender o teu livro, o livro de Isaías, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar e meditar hoje no capítulo 46. Começa assim. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumavais levar são canseiras para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Aqui, o livro de Isaías, nesse livro de Isaías, eu disse que o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, ele ia falar a respeito do Messias. Mas aqui nós vemos que, a partir do versículo 45, do capítulo 45, Isaías ele volta a relembrar a respeito do povo de Jerusalém que foram presos, que foram levados para a Babilônia. No capítulo 45, ele lembra que ele usou o rei Ciro, né, que nós vimos no capítulo anterior, que ele usou o rei Ciro como uma metáfora a respeito dele mesmo, que ele resgataria o seu povo, que foi ele que resgatou o povo do cativeiro. Então ele usa uma metáfora assim, como se o rei Ciro fosse o próprio Deus que tivesse usado aquela figura para libertar o seu povo. Porque assim como Deus, assim como Jesus Cristo, ele veio para libertar o povo da opressão, do cativeiro, do pecado, assim também ele compara a libertação do povo da Babilônia com uma figura de Ciro como um libertador. E aqui ele continua no capítulo 46, no 47, ele ainda continua falando a respeito dessa libertação do seu povo lá do cativeiro babilônico. E aqui ele começa falando a respeito dos deuses da Babilônia. Ele diz, Bel se encurva. Bel era um deus venerado na Babilônia, era o deus deles, da Babilônia. Inclusive o nome dele era Marduk, o principal deus da Babilônia se chamava-se Marduk ou cognome Bel. Por isso que Isaías começa dizendo assim, Bel se encurva, Nebo era filho do deus Marduk, que também era outro deus venerado na Babilônia. Aí diz assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumavas levar são canseiras para as bestas já cansadas. Aqui, Isaías ele continua a enfatizar a fraqueza dos ídolos, ao descrevê-los como cargas para os exaustos, porque aqui os ídolos, eles não apenas caíram, mas também são um fardo para aqueles que tentam carregá-los, né? Aqui ele compara, diz que os próprios animais, aqui o profeta, ele lembra que os animais, eles não tiveram forças para carregar aqueles ídolos, e os ídolos, diz assim, esses deuses juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro
porque eles estavam colocados em cima dos animais e os animais não tiveram força para carregá-los e eles caíram. Então, aqui o profeta utiliza uma metáfora poderosa para ilustrar como os ídolos são inúteis e desgastantes e que não têm poder nenhum, nem mesmo para serem colocados em cima de um animal e se firmarem, e os próprios animais deixam eles caírem de cima dos animais. Deus está dizendo que esses deuses de madeira, que o povo adorava, não tinha nenhuma serventia, né? E aqui ele usa uma metáfora como a ideia de que os ídolos não apenas falham em ajudar, mas também exigem um esforço contínuo para aqueles que os adoram. Eles não podem aliviar as preocupações, oferecer esperança, né? Pelo contrário, eles sobrecarregaram aqueles que os seguiam, mantendo-os presos em um ciclo de adoração vazia, ou seja, tudo que as pessoas pudessem querer que os ídolos fizessem por eles não respondiam, porque eles não tinham nenhum poder. Ou seja, a mensagem de Isaías aqui é relevante, é importante, porque ela nos lembra que em nossa busca também por um significado, por uma segurança, por uma orientação, tem que vir de Deus e não buscarmos em outros meios, né? Isso pode nos levar a cair em armadilhas, né? Quando nós confiamos em outras coisas, em coisas criadas muitas vezes por nós mesmos, sejam eles ídolos físicos ou representações simbólicas de poder como riqueza. Nós não podemos confiar nas nossas riquezas, nos nossos bens, na nossa fama. Quem tem fama, sucesso, não se pode confiar nisso, né? Isaías nos chama a refletir sobre a verdadeira natureza dessas cargas que ele falou aqui, nas cargas que aqueles ídolos estavam colocando sobre os animais e que os animais não tinham nem forças para carregá-los, né? E aqui ele está dizendo, Isaías está nos chamando a refletir sobre essa natureza dessas cargas e reconhecer sua impotência, né? Ou seja, diante do Deus Todo-Poderoso, por mais cargas que aqueles que se colocassem, que esses deuses estavam sendo colocados em cima daqueles animais, mas eles não se salvaram nem a eles próprios, porque eles se deixaram cair de cima dos animais. Então Deus está dizendo aqui, olha, que nós não podemos confiar em nenhum Deus, em nenhum ídolo, né? Aqui Isaías ele considera ele nos convida, né, a considerar profundamente a diferença entre o Deus e os ídolos humanos. Enquanto os ídolos caem e são um fardo, Deus permanece inabalável e poderoso. Isso nos lembra de que nossa confiança deve ser depositada no Senhor, o único digno de toda a nossa adoração, a nossa adoração tem que ser para Deus. Tudo que nós podemos, toda a nossa devoção tem que ser dada a Deus. Isso nos convida, isso aqui nos faz refletir que as nossas amarras aos ídolos e a busca da verdadeira e duradoura comunhão, nós só vamos ter em Jesus, no Deus vivo. Né? Nós não podemos nos dirigir, nos posicionar diante de nada nessa vida que se não seja tudo para Deus. Nossa adoração, nosso louvor, nossa exaltação, tudo tem que ser dirigidas a Deus. Nós não podemos desviar o nosso foco que não seja para Deus. É isso que ele estava dizendo. A partir do versículo 3 diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Aqui Deus está falando, né? Isaías aqui está falando, está nos levando a uma profunda reflexão
sobre a relação de Deus com o seu povo ao longo da história. Deus está dizendo que está destacando a fidelidade dele aqui desde o nascimento. Ele diz: a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Deus está dizendo, aqui Isaías está nos lembrando que Deus foi que criou, né, os céus, a terra, e ele criou o seu povo. Ele escolheu o seu povo, né, também para cuidar dele, com ternura, com compromisso. Aí no versículo 4 diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs é a velhice, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus está dizendo aqui que desde o nascimento até o fim da vida, ele estaria com o povo dele, com o povo escolhido, assim como nós também. Ele está conosco, né? Ele está sempre conosco. Isso aqui, ele está destacando, o profeta Isaías, destacando o relacionamento especial de Deus com Israel e conosco também. Ele não apenas os criou, mas também o sustentou, o protegeu desde o início da sua criação, desde o início das suas vidas. Isso serve como um lembrete de que Deus está profundamente envolvido na história da vida do seu povo, né? Naquele povo escolhido, assim como também está na nossa vida. Deus nos escolhe, nos chama, nos resgata, nos tira da prisão do pecado, nos liberta, mas ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de nós, daquele que se arrependeu, já entregou sua vida para ele passa a ser cuidado por Deus, assim como ele estava dizendo para o povo de Israel. Deus também diz para nós. Aqui, Isaías estava dizendo que Deus é um pai amoroso, que ele carrega seus filhos em seus braços, protegendo-os, guardando-os ao longo de toda a jornada da sua vida. E toda a jornada da vida do povo de Israel, Deus o protegeu. A ideia de que Deus aqui é constante e fiel, mesmo quando o seu povo envelhece, é profundamente reconfortante, porque ele nos lembra que não importa qual seja a nossa jornada ou qual desafio nós possamos encontrar, ele permanece ao nosso lado, pronto para nos libertar e para cuidar de nós. Muitas vezes, às vezes nós podemos não sentir Deus, mas Deus está conosco, né? Aqui, Isaías nos convida a refletir, a contemplar a história de Israel e a forma como Deus tem sido fiel ao seu povo ao longo de todo o tempo. Ele nos lembra de que Deus não apenas nos criou, mas também nos sustenta e nos carrega ao longo de nossas vidas. É isso que nós podemos perceber a partir dessa mensagem do versículo 3 e 4. No versículo 5 ele diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostrem e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Ou seja, aqui o profeta Isaías ele está nos dizendo, né, nos mostrando que a quem nós compararemos a Deus. O profeta aqui está convidando o seu público a reconhecer a grandeza incomparável de Deus, que ele é o Criador dos céus, da terra, o Senhor é o Senhor de toda a criação, e sua soberania ela é absoluta, nada pode rivalizar com seu poder e autoridade. E aqui ele está dizendo, no versículo 6, ele diz assim: os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus e diante deste se prostre e se incline. Ou seja, o profeta aqui descreve o processo da criação de ídolos, que certas pessoas se envolvem, né,
pegam o ouro, a prata, né, e vão fazer ídolos, né? Ele está falando que envolve a contratação, pessoas que envolvem a contratação de artesãos habilidosos para que façam determinados ídolos, para que as pessoas possam se prostrar. E ele destaca que a inutilidade desses ídolos ao afirmar que eles são estáticos, incapazes de responder aos clamores de seus adoradores. Então é a mesma coisa que Deus fala aos ídolos daquela época, fala para também hoje, para qualquer pessoa que pega o seu dinheiro e vai gastar seu dinheiro em comprar uma imagem de escultura para colocar dentro de sua casa, para dizer, ali está Deus. Não, Deus abomina tal atitude. Aqui, mesmo que as pessoas gastem recursos valiosos para fabricar essas estátuas, elas permanecem inertes, impotentes. E Deus é um Deus vivo. Ele não quer que a gente não quer que nós nos compactuemos com tais atitudes de estarmos diante de uma imagem que é inerte, que ela não tem vida. E Deus é vivo, Deus é espírito. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele em espírito e não que nós nos prostremos ou que nós adoremos qualquer imagem dele próprio. Ele quer que nós o adoremos em espírito. E a imagem de um ídolo que não responde aos apelos de seus seguidores Isaías está enfatizando aqui que os ídolos são criações humanas, que eles não têm vida, não têm consciência, não têm nenhum poder para ajudar. Eles são apenas objetos sem vida, incapazes de oferecer conforto, orientação, salvação. Eles não falam. Então, de que adianta você estar se dirigindo para uma imagem do próprio Deus que não responde? E Deus quer responder através do seu espírito. E ele estava falando para aquela época e fala para nós hoje. Versículo 8 diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua. Ele aqui, quando ele fala ave de rapina, ele está se dirigindo ao rei Ciro, que ele chamou aquela ave de rapina, aquele rei que não conhecia Deus, mas Deus chama ele, lá do Oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, e eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ou seja, Deus usou aquele homem para cumprir os seus propósitos. Aí no versículo 12 ele diz: ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então aqui o Senhor está chamando, a uma profunda reflexão sobre a soberania de Deus, contrastando com a impotência dos ídolos, E aqui ele está dizendo: lembrai-vos disto, os rebeldes prevaricadores. Está pedindo para que o povo se lembre, Está se dirigindo que, ao se desviarem do caminho de Deus, que Deus chama aqueles que se desviam dele de prevaricadores, de rebeldes, ele os convida a olhar para o passado, para o início de sua jornada como nação e como indivíduos. E esse passado serve como chamado à humildade, à autorreflexão. Isaías aqui está sugerindo que, ao lembrarem eles de suas origens, das bênçãos de Deus desde o início, eles podiam ganhar uma perspectiva sobre sua relação com o Senhor. Ele estava pedindo aqui para eles se voltarem para Deus, aquele povo de Israel que viram tantos milagres, viram Deus trazendo eles lá do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Deus fez tantas coisas e aquele povo depois se torna um povo rebelde, de duro coração.
Aí Deus está aqui, através do profeta Isaías, lembrando a eles, né, que lembrem-se do que aconteceu nos tempos passados, pois eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade o que não sucedeu. Eu digo, o meu propósito será realizado e farei tudo que me agrada. Ou seja, Deus estava enfatizando a capacidade única dele de proclamar o futuro, mesmo que aquelas pessoas não compreendessem, né? Mas só ele, Deus, é que poderia dizer o que aconteceria no futuro. Aí diz assim, no versículo 11, que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. Ou seja, aqui a metáfora aqui de chamar uma ave de rapina do Oriente e um homem de uma terra distante, ilustra como Deus age de maneira surpreendente, né? Ele é capaz de usar um homem que não tinha nenhum conhecimento de Deus, que era o rei Ciro, mas ele queria cumprir o seu propósito, ou seja, sua vontade iria prevalecer sobre todos, sobre tudo. Então, o que Deus está dizendo aqui, a partir do versículo 12, né? Do 8 ao 12, ele está nos convidando a refletir sobre a grandiosidade de sua capacidade também de realizar e de proclamar e realizar o futuro da nação de Israel. Aqui ele nos mostra que nós devemos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida também e confiar em seu plano divino. É isso que Deus estava falando para aquele povo. Então, o que é que nós vemos aqui no capítulo 46, né? Assim como nos tempos de Isaías, né? O nosso mundo também está cheio de ídolos modernos, coisas nas quais nós colocamos o quê? A nossa contínua adoração, como o dinheiro, a fama, o poder, a tecnologia, tantas coisas, nós confiamos nisso, né? Aí Isaías aqui está nos lembrando que essas coisas elas são passageiras, impotentes em comparação com Deus Todo-Poderoso. Um mundo onde tantos buscam segurança em coisas que são transitórias. Somos convidados a renovar nossa confiança em Deus como única fonte, única e verdadeira esperança e orientação. Somente Deus pode nos orientar, né? Pode nos dar o caminho a seguir. Então, nós não podemos confiar em mais nada, né? Na nossa capacidade, na nossa inteligência, Deus, no nosso conhecimento. Deus não quer que nós façamos isso, porque somente Ele é capaz de nos suprir, é Ele quem nos supre todas as nossas necessidades. Então, Isaías aqui nos lembra que Deus é aquele que proclama o fim desde o começo. Em nossos tempos de incerteza, Deus está no controle do tempo e da história. Ele conhece o futuro e tem um plano divino que será cumprido na nossa vida. Então isso nos convida a confiar em sua sabedoria e providência. Então Deus está sempre conosco, desde o nosso nascimento, assim como ele diz àquele povo de Israel, que estava lá desde o ventre materno, que estava com os braços, que estava carregando eles nos braços desde o nascimento. Assim somos nós também. Deus está conosco, ele nos carrega no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Então o chamado de Deus aqui para voltar a sua mão sobre os peregrinos, para aquelas pessoas que também estão peregrinando nessa terra, estão sem rumo. Deus também faz um convite, né, para que nós também possamos ser responsáveis por essas pessoas. Nós temos que levar essa mensagem desse evangelho para tantos que estão também ainda sem conhecimento de quem é Deus, né? Muitas vezes estão confiando em seus ídolos, né? Porque a futilidade de confiar
em ídolos feitos por homem, né? Muitos também ainda estão confiando em imagens, pessoas que pedem, fazem suas orações dirigidas àquelas imagens que muitas vezes tem dentro de sua casa. E isso é abominação para Deus, porque ele diz que jamais nós devemos fazer isso. Nós devemos confiar em um Deus que é espírito. Então, nós devemos pedir a Deus que ele nos ajude, né? Se nós temos pessoas que estão ainda com essa prática de ter ídolos, imagens de esculturas dentro de sua casa, nós devemos orar por elas, para que elas possam ser libertas, né, desse espírito de engano, que estão enganando elas em pedir, fazerem orações para determinadas imagens de escultura. Aqui no versículo 46 também, o capítulo enfatiza sobre a soberania de Deus no tempo e na história. Então, em nossas vidas também de incertezas, é valioso orar para reconhecer a soberania de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Nós temos que pedir a Ele para que Ele nos ajude a confiar nele, né? Nós temos que encontrar paz em sua soberania, em seu caminho de fé que Ele tem para a nossa vida. Então, nós temos que confiar nele, saber que ele está conosco desde o nosso nascimento, né? Então, que Deus possa trazer para nós esse entendimento da palavra de Deus, cada dia que haja revelação da sua palavra na nossa vida. É isso que o capítulo 46, ele nos mostrou, amém?